síndrome hiperosmolar não cetótica hiperglicêmica é uma complicação do diabetes tipo 2. Nesse caso aqui, não existe uma insuficiência total da insulina como a gente vê no diabetes tipo 1 e na DKA. Existe uma certa suficiência de insulina, visto que esse paciente não tem uma doença imune, e sim uma doença que foi adquirida, muito provavelmente por conta do estilo de vida. E nesse caso, o paciente ele corre risco de vida, que a gente vai chamar de life-threatening hyperglycemia, que é a hiperglicemia que vai oferecer a ele um risco de vida importante. Nesse caso, da síndrome hiperosmolar, o paciente apresenta uma glicemia muito mais alta do que o paciente com DKA, por exemplo. Esse paciente não vai ter geração de cetonas. Então, diferente do DKA, que ele não tem insulina nenhuma, e ele acaba quebrando gordura para produzir energia e liberando corpos cetônicos, aqui na síndrome hiperosmolar isso não vai acontecer, porque o pouco de insulina que esse paciente tem já é o suficiente para não ter essa quebra de gordura. Então, esse paciente não vai ter a geração de cetonas. O início dele é mais gradual e acomete pacientes mais velhos, todavia é mais difícil de corrigir também. Então, os sintomas eles podem ocorrer gradualmente entre 24 horas a 2 semanas. E aí a gente vai falar um pouquinho agora dos sinais e sintomas da síndrome hiperosmolar. Então, o paciente vai ter uma diminuição do nível de consciência, ele vai ter as mucosas orais ressecadas, polidipsia, muita sede, hipertermia, ele vai ter função sensorial e motora prejudicada. Então, esse paciente ele pode apresentar um sinal de Babinski anormal, que é o que a gente chama de positivo. É quando é feito o teste de Babinski no pé e os dedos do pé acabam se estendendo para cima. Isso é um teste anormal no adulto. Lembrando que o teste positivo de Babinski é normal até os 2 anos de idade, depois disso ele acaba sendo anormal se ele for positivo, e isso mostra para a gente algum problema neurológico que está acontecendo. O paciente ele tem risco de seizure, que é convulsão, aumento do sódio e uma hiperosmolaridade. Então, esse paciente com síndrome hiperosmolar, ele tem uma hiperglicemia severa. Essa glicemia ela vai ser maior do que 600. Então, faz com que o paciente urine demais e tenha essa diurese osmótica elevada, causando uma desidratação severa e, consequentemente, uma hiperosmolaridade. Então, esse paciente ele também pode apresentar a elevação do sódio por conta dessa desidratação severa. Então, vamos entender um pouquinho por que o sódio elevado está relacionado à desidratação. O sódio ele é regulado pelo sistema renina-aldosterona no corpo. A aldosterona é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais e desempenha um papel fundamental na reabsorção do sódio nos túbulos renais dos rins. Em situações de desidratação extrema, como na síndrome hiperosmolar, o corpo ativa a aldosterona para reter o sódio e a água, para reduzindo de alguma forma a eliminação de sódio na urina. Então isso ocorre porque o corpo ele tenta conservar o sódio para manter o equilíbrio eletrolítico. Só que esse aumento de sódio vai colocar o paciente em risco de alteração neurológica e em risco de seizure, que são as convulsões. Então, esse paciente ele vai precisar ser tratado principalmente, em primeiro lugar, para hipovolemia severa. Então, devido a essa desidratação desse paciente, a hipovolemia nós sabemos que ela é perigosa porque reduz a capacidade do corpo de manter a pressão arterial, o suprimento de oxigênio para os órgãos e o funcionamento normal do coração. Então, se não for tratada essa hipovolemia, ela pode levar a um choque hipovolêmico, uma condição que nós sabemos que é fatal para o paciente. Então, o tratamento da síndrome hiperosmolar vai ser o mesmo tratamento do DKA. Em primeiro lugar, vem a hidratação do paciente, com uma salina 0,9% para poder restaurar o volume circulante e manter a perfusão desses órgãos. Em seguida, uma insulina regular para poder corrigir essa hiperglicemia. E como a gente sabe que a insulina faz com que o potássio possa cair, precisa ser reposto o potássio, mesmo se esse paciente não tiver com uma redução de potássio significativa. Então, o grande risco da síndrome hiperosmolar é o paciente ir a óbito por conta de hipovolemia e apresentar complicações de alterações neurológicas relacionadas ao sódio elevado.